Bem, agora nós vamos estudar Levítico 11, capítulo 11. Último vídeo, nós falamos a respeito da morte de Nadab e Abiú por terem oferecido fogo estranho diante do Senhor. Então, essa tragédia que ocorreu logo após a consagração dos sacerdotes, né? Um dia que deveria ser de alegria, não, não foi o que aconteceu, né? Um momento que deveria ser de regozijo, por terem sido consagrados como sacerdotes a Deus, e Arão como sumo sacerdote, né? Tornou-se num momento de luto no funeral por causa da desobediência desses dois irmãos, filhos de Arão. Quiseram fazer aquilo que não foram chamados para fazer e pagaram um preço alto por causa disso. Então, Deus é um Deus que não se preocupa apenas com a nossa espiritualidade. Ele é um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá. Levítico capítulo 11, versículo 1 ao 3 diz: O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal, quem tem casco dividido e que rumina, né? Então, Deus falou isso para eles. O que acontece, né? A partir de agora, Deus vai passar a falar sobre a dieta alimentar do povo de Israel, animais que eles poderiam se alimentar. O livro de Levítico é considerado um livro que trata da santidade de Deus e também um livro que, pelo menos 7 ou 8 vezes, ele vai chamar o povo à santidade, né? E olha que interessante, como a santidade, aos olhos de Deus, passa até mesmo por aquilo que o povo comeria e se alimentaria. Sabe o que isso passa para nós de lição? Que a santidade deve abarcar todas as áreas da nossa vida e do nosso viver. Deus está instruindo o povo através de Moisés e Arão que até o seu comer deveria ser para a glória de Deus. Então vamos conhecer então essa dieta alimentar do povo de Israel, dada pelo próprio Deus. Então vamos lá, né? Deus deu essas leis somente para a nação de Israel, tá, pessoal? Então a igreja não está sob essas prescrições alimentares. A obediência a essas leis garantia a purificação cerimonial, mas não tornava a pessoa automaticamente santa em seu caráter. Por quê? Porque o comer ou deixar de comer não afeta o caráter da pessoa. Então, o fato deles se alimentarem de certos animais e não se alimentarem de outros animais significava pureza cerimonial, o acesso ao tabernáculo, o acesso ao culto, mas não tornava eles santos no caráter. Então a Bíblia vai dizer: é, mas não poderão comer, olha só, camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. São impuros. Então, o que Deus está falando aqui, né? Muito bem, então, olha só. Aqui está a permissão para eles comerem animais que tivessem tipo unhas fendidas, casco dividido e que ruminassem. O que é ruminar? Ruminar são aqueles animais que eles comem e eles regurgitam o alimento, né? O alimento volta para a boca deles para ser remastigado. E assim eles engolirem novamente. Então o animal come, ele vai ruminar esse alimento, ou seja, esse alimento vai voltar para a boca, mas vai ser remastigado e vai voltar para o estômago. Isso é ruminar. Entendeu? Então, Deus está falando aqui para eles. Que acontece, né? Não eram todos os que tinham casco fedido e não eram todos os que ruminavam que poderiam comer. Deus agora vai mostrar quais podem e quais não podem. Os que não podem, camelo. Camelo foi proibido ao povo de Israel de se alimentar da carne de camelo. Então estava proibido a alimentação da carne deste animal. E Deus dá razão aqui em Levítico capítulo 11, né? Então ele vai falar do arganaz, né? A alimentação dele estava proibida, embora a gente não saiba as razões e Deus não especifique. Se Deus falou, então a gente deve saber que ele tem razões para isso. Ele fala da lebre, ele fala da carne de porco, até os judeus não comem carne de porco, né? Então Deus considerava todos esses animais como animais impuros para o consumo do povo de Israel. E hoje a ciência trouxe para nós o conhecimento de que a carne de porco contém muitas bactérias. Então Deus lá atrás, preservando a saúde do seu povo, proibiu o consumo da carne de porco para o seu povo. Não estou dizendo que é proibido comer hoje. Então, muito cuidado com isso. Então agora Deus vai começar a falar de animais aquáticos. Olha só, vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Então,
vocês podem comer os seguintes, né? Todos os que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios. Então Deus sabia porque estava proibindo a alimentação deles, desses bichos, para o povo dele, né? Agora Deus vai falar das aves, né? Ele vai falar também, são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas e gaviões. Então, das aves, estas vocês abominarão, né? Proibido para vocês. Então Deus colocou o morcego como ave. Naquela época bem primitiva, né? Pré-científica, eles não saberiam diferenciar entre um morcego e uma ave, até porque ambos voam, né? Ambos eles voam. Que acontece? Deus colocou o morcego na categoria de aves para eles simplesmente reconhecerem o morcego como algo que voa e não poderia comer. Deus não está preocupado aqui com classificação botânica de animais. Ele está preocupado simplesmente em proibir certos animais ao consumo da dieta do povo. Ele vai falar, tá aí os animais, né? As aves, melhor dizendo. Então, Levítico 11, capítulo 11, versículo 20, melhor dizendo, ele vai dizer: é impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, né? Então, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Então Deus vai dar 3 classes de insetos que o povo poderia comer. Servia de alimentação para eles, né? Esses 3 tipos de inseto. Primeiro a locusta, segundo o gafanhoto, terceiro o grilo. Então quem é que na Bíblia é relatado como os que se alimentava de gafanhoto, né? E mel silvestre? Vocês sabem que era João Batista, não é verdade? Então ele vai falar agora, versículo 29, dos animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartixas, ratos, toupeiras e camaleões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. Olha que coisa forte, né? Lagarto, lagartixas, ratos, enfim, crocodilo, proibido o consumo pelo povo de Israel. Por que Deus proibiu tantos animais? Porque Deus deu ordens e diretrizes sobre a alimentação do povo, né? Ele vai falar no versículo agora 44. Ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, dediquem-se a mim, o Deus de vocês, sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou o santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrastam pelo chão. Eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Quer dizer, eu sou o Senhor. Ele pode falar e ordenar o que ele quiser. A santidade passava até mesmo pela alimentação, porque eu sou santo, e não se contaminem. Então, todos os animais que foram proibidos tinham o potencial de contaminar o povo. Então, a santidade deles seria evidenciada até mesmo pela dieta alimentar. Eu tenho certeza que muitos naquela época começaram a reclassificar aquilo que Deus disse. Será que realmente é impuro esse animal? Não vai dar nada se a gente comer só um pedacinho. Hoje também, né, com frequência a sociedade costuma reclassificar o que Deus disse que era pecado. Fornicação, prostituição, adultério, hoje são chamados de coisas aceitáveis pela sociedade. Mas nós que temos a palavra de Deus e que somos guiados por ela, devemos aceitar aquilo que Deus disse e ponto final. Bem, ficamos aqui com o estudo do Levítico 11, vamos para o 12. Deus abençoe.